vamos lá. Áries. Áries, esse mês, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou deixar embaralhar, vou deixar vocês verem, né, o jogo todo no contexto, como é que ele acontece. E aí, vocês vão poder me dizer nos comentários o que era melhor. Se era já deixar a carta pronta ou se é melhor a gente ir abrindo e ir conversando já na sequência dela. Porque o meu jogo, normalmente, o que eu faço? Eu abro tudo e daí eu começo a falar com o cliente. Mas, quando a gente coloca os arcanos maiores, a gente já começa a perceber o jogo, né? Já dá para ver como que ele está acontecendo, né? As coisas que a gente vê aqui que são mais importantes. Mas vamos lá. Quando a gente olha o jogo assim, a gente vê que para o ariano, a quinta casa, que a gente fala que é o quê? Casa dos filhos, a casa dos romances, a casa da criatividade. Essa casa, ela vai estar assim, bastante trabalhada esse mês, porque é um mês de entender o que é o outro, entender como eu me relaciono com o outro. E quando eu olho essa primeira carta aqui, o que mostra é a pessoa assim, muito crítica com os outros, mas também muito crítica consigo mesma. E aí, quando eu olho no eixo, a carta que aparece é a carta da justiça. A carta da justiça, normalmente, o que ela pede? Equilíbrio, novos ajustes, um novo olhar, um repensar, né? E com relação a quê? Aos meus relacionamentos, que tanto pode ser de trabalho, como pode ser relacionamento afetivo. Então vamos lá, voltando aqui na primeira casa, quando a gente olha o Papa e a gente pensa assim, o que está por baixo disso? A necessidade de comunicação, de eu dizer para o outro, de eu conversar com o outro. E aí ele fala, uma luta interna muito grande, ele mostra uma preocupação com a parte financeira, né, em como vai se sustentar, e ele mostra muito medo, muita ansiedade. Então é como se vocês estivessem nesse momento precisando ter aquela coragem para ir à frente nas coisas que estão incomodando vocês. Na casa dos valores, que é a carta da estrela, o que ela mostra para mim? É como se vocês fossem agora perceber a luz que o astral está botando no que é valor para você. Então, muitos vão ter melhoria financeira? Vão. O ariano vai ter possibilidade de lidar com imóveis? Sim. Mas o que ele mostra de mais importante aqui é um olhar... assim, vocês se sentindo presos, vocês se sentindo restringidos, precisando transformar a situação, mas o astral dizendo que está trazendo coisas boas, está trazendo a parte financeira e está trazendo para vocês novos valores. O que é isso? É o que é importante agora para vocês. Muitos aqui, representados pelaquela carta da cooperação, diz assim, muitos estão pensando numa casa nova, ou em comprar algo, ou em mudar de casa. Muitos vão pensar aqui num novo negócio, porque a parte do lado profissional, ele mostra o quê? Uma desestrutura, uma necessidade de se reestruturar diante de novos valores. Na comunicação, vocês vão perceber que muitos... Essa carta é engraçada porque ela diz assim, para muitos eu levo alegria, eu estou animado e tal, mas para outros eu fico muito ríspido até, sabe? Então eu tenho esses dois lados nessa carta. E aí o que ele mostra aqui para mim? É como se vocês estivessem numa luta por justiça.
E aí ele fala, não satisfeitos com o que tem, percebendo o momento de aprendizado que a vida está trazendo aqui para vocês. É muito importante, arianos, que vocês entendam que não adianta simplesmente fugir da situação. A carta está dizendo que o importante é conversar, é falar. Muitos aqui podem até, sei lá, passar num concurso, resolver fazer uma viagem para fora. É um momento favorável para viagem a dois, essas viagens românticas, de passeio. Ele fala que no lar, na casa, com quem vocês moram e mais internamente, né, como vocês se sentem, a carta mostra assim, mais paciência, mais perseverança. Muitos de vocês estão fechados para a emoção, muito preocupados só com a questão do trabalho, do dinheiro, e estão esquecendo de olhar o relacionamento. E aí a carta fala, se consumindo por algo desnecessariamente, se consumindo por algo e não colocando atenção nas coisas que são mais importantes. E aí ele mostra um momento de transformação para vocês, muitos aqui se sentindo impedidos, se sentindo, como que eu diria? Sabe quando eu tenho tanto conflito para resolver, mas são conflitos internos meus. Eu projeto isso no outro, eu até brigo com o outro, me estresso com o outro, mas eu sei que é algo meu, interno, que eu não estou conseguindo enxergar. E aí a mente que não para de pensar. Então, eu sugeriria assim, coloca no papel, essa casa é uma casa tão favorável para escrever, para poder ser criativo, para poder se divertir mais. Então, ao invés de ficar com medo e angústia, vamos colocar no papel qual é a emoção que eu estou sentindo, o que eu estou sentindo hoje. Isso vai ajudar bastante vocês. Por quê? Na casa seguinte, é a casa que representa saúde, ela representa o meu dia a dia e ela também representa trabalho, né? E aí, a carta que sai, essa carta da torre, ela é uma desestrutura, né? É algo que vem de fora, me desestrutura. Só um minuto. E aí eu não consigo enxergar com tranquilidade qual é o caminho que eu vou seguir. Essa carta, quando ela aparece, é como se o astral dissesse para vocês, vamos encerrar por aqui, vamos repensar, rever, para você poder fazer de uma forma diferente. E aí ele mostra muita ansiedade, provavelmente muitos de vocês têm papéis, contratos, negócios, né? Assinatura de papéis, a carta fala. E aí ele... O que está por baixo disso é uma carta de força, é uma carta de um ânimo novo, mas isso vai vir do quê? Depois de vocês conseguirem se reestruturar, depois dessa transformação. Porque hoje, no eu de vocês, esse estresse e essa necessidade do equilíbrio é o que está, vamos dizer, produzindo esse dia a dia mais desestruturado. Para muitos, essa carta pode indicar uma cirurgia ou alguma questão de saúde que possa... Sabe quando a gente faz planejamento de um monte de coisa e aí fica doente e aí você tem que adiar tudo? Nesse sentido. E aí ele diz, um ponderar com relação ao trabalho, o quanto eu trabalho, o quanto eu ganho, como eu posso me equilibrar, equilíbrio emocional, equilíbrio mental. E ele fala, uma necessidade de se isolar um pouco só para poder parar e avaliar. Bom, diante desse equilíbrio, o que eu posso fazer, né? Qual é o meu próximo passo? E aí ele mostra um momento favorável para compra e venda de imóveis, mas é um olhar assim, sabe aquela fase que ninguém pode te ajudar, Ariano? Você tem que ir lá, olhar fundo dentro de você, entender o que é importante para você e aí você poder fazer as escolhas do lado de fora. É como se ainda você não tivesse conseguido entender exatamente o que eu quero para mim, o que é importante de fato para mim.
Porque ele mostra assim, muita preocupação com dinheiro e com trabalho e deixando de lado coisas que você gostaria de ter, gostaria de vivenciar. Então ele mostra proteção espiritual, outra vez, desiludidos, se sentindo presos a uma situação e querendo se reestruturar internamente. Então nada melhor do que eu me isolo, eu paro um pouco para poder avaliar. E nisso, a segunda casa, ela diz assim, a espiritualidade, nessa desestrutura, ela está fazendo você parar e olhar o que realmente é importante para você. E aí ele diz, uma nova estrutura emocional, um momento em que muitos de vocês rompem com o passado e tiram uma lição disso. Então, muitos de vocês vão questionar relacionamento. O que de verdade é importante para mim em termos de relacionamento? A carta mostra aqui, olha, muita ilusão. Então eu diria atenção para, né, olhar as coisas do que é real. Novas parcerias quando a gente fala de trabalho. A vida social também vai começar a conhecer mais gente, a conhecer mais pessoas. E aí ele mostra aqui, olha, nesse momento, com toda essa reavaliação, é como se vocês fossem plantar uma sementinha para colher lá na frente. Lógico, gente, não dá para ser para todo mundo, é uma leitura geral, mas os arianos, eles vão perceber essa necessidade de programar algo lá para frente, programar diante do quê? Do que eu dou valor, do que é importante para mim, que não quero mais na minha vida como parceria, eu deixo de lado. E aí ele fala, muita ilusão, buscando amor e desejo, mas examinando todas as questões. Eu diria que muitos de vocês não estão ainda se sentindo preparados para dar esse passo, mas que vocês estão repensando, vocês estão avaliando, assim, mais reservados, sem querer muita opinião dos outros. Deixa eu ver do meu jeito como é que eu vou fazer. Muita incerteza, sim. Frustrados, decepcionados, mas ainda não está na hora de abrir mão, sabendo que tem que fazer uma escolha, mas não sabendo muito bem por onde ir. E aí quando eu pergunto o que está por baixo dessa coisa mais reservada, mais isolada, ele me remete ao outro. Então é um momento onde provavelmente a maioria dos arianos vão estar o quê? Reavaliando relacionamentos, revendo o que de verdade é importante na vida de vocês hoje. E aí para isso, vamos pegar uma cartinha aqui para a gente poder mandar uma mensagem para vocês? Vamos ver o que a carta diz como mensagem para os arianos esse mês. Eu tomo a minha vida e eu vou fazer algo de bom dela. Então é um olhar para si. O que é importante para mim? O que realmente eu dou valor? E a partir daí eu vou rever as minhas parcerias. Um bom mês para vocês.